Meu nome é Linete Mendes Dantas, sou a coordenadora do 5º Direito em Foco, sou professora do curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, e Faculdade do Pantanal, FAPAM, em Cáceres, Mato Grosso, parceiras nesse projeto. Conforme dito ontem, o Direito em Foco é um projeto criado em tempos de pandemia pelo curso de Direito da UNEMAT, em parceria com o Centro Acadêmico de Direito do Campus de Cáceres e a Faculdade do Pantanal FAPAM, em Cáceres, que visa trabalhar assuntos jurídicos em formato de mesa redonda, trazendo especialistas nos assuntos para tratar das mais diversas temáticas que recaem no dia a dia dos operadores do direito, bem como da sociedade em geral. É importante destacar o papel das extensões universitárias, que é um processo educativo, cultural e científico, principalmente nesse momento sensível que observamos o mundo sofrendo por um vírus e não é diferente aqui no Brasil. Portanto, precisamos nos reinventar para levar conhecimento a todos. Agradecemos muito a presença dos palestrantes que já estão aqui, que prontamente se dispuseram a contribuir com este programa de extensão. Agradeço ao acadêmico de Direito do curso de Direito da UNEMAT, Gabriel Salazar Curti, diretor de eventos do Centro Acadêmico de Direito da UNEMAT, Campus Cáceres, e um grande parceiro nas realizações dos eventos do curso de Direito. Agradecemos a todos os presentes. Saibam que ficamos muito contentes com a diversidade de inscrições, tanto de acadêmicos da graduação, quanto da comunidade em geral. Inclusive, muitas pessoas da administração pública, como servidores, gestores, procuradores, dentre outros, das diversas áreas de atuação. Tivemos inscritos também de várias cidades de Mato Grosso e de outros estados, e a gente fica muito contente com essa participação, atingindo, assim, um dos objetivos do programa, que é a interdisciplinariedade e a interculturalidade. Hoje, ouviremos a palestra do conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Moisés Maciel, que é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, especializado em Direito Processual pela UNAMA, especializado em Direito Público pelas Faculdades de Direito da Madre de Jesus, mestre em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito, doutorando em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito, em andamento. Para debater o tema, temos a presença do professor mestre José Renato de Oliveira, graduado em Direito e especialista em Direito Público pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, doutorando em Linguísticas pela UNEMAT, professor do curso de Direito da UNEMAT Campus de Cáceres e advogado. Antes de passar a palavra ao professor José Renato, o Gabriel vai dar um recadinho para vocês rapidinho a respeito da dinâmica do sorteio e a gente retorna. Gente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Grande prazer estar fazendo parte dessa equipe, dessa comissão organizadora, e que está sendo encabeçada pela professora Linete aí com grande excelência. Eu gostaria de passar algumas informações de ordem técnicas para vocês, tá? As perguntas, elas devem ser encaminhadas no chat, no Zoom, para quem está nos acompanhando no Zoom, tá? No chat não, desculpa, no WhatsApp da professora Linete, e aí ela vai estar recolhendo as perguntas. Por uma questão temporal, né, a gente vai limitar uma quantidade de perguntas, então a gente vai filtrando, tentando ver as que são parecidas e montando, e depois a gente, ao final, fará as perguntas ao palestrante e também ao mediador, tá bom? Então eu vou disponibilizar para vocês o WhatsApp da professora Linete para que vocês estejam encaminhando a pergunta para ela, tá bom? E teremos 2 sorteios nessa noite. Teremos, na verdade, um sorteio que será dividido em 2 blocos, tá? O palestrante dessa noite, que é conselheiro do TCE de Mato Grosso, o Moisés Maciel,
ele disponibilizou 10 exemplares de sua obra intitulada Tribunais de Contas e o Direito Fundamental ao Bom Governo, e a gente dividirá aí em 2 blocos de sorteios. Um que acontecerá após a palestra, a gente sorteará 5 obras, e depois, ao final das perguntas, depois de terminar o debate, a gente sorteará mais 5 obras. Como que funcionará o sorteio? Eu vou disponibilizar o contato de WhatsApp da professora para vocês enviarem a dúvida de vocês, as perguntas, e um link no Google Forms, tá? Então, vocês preenchem esse link, lá vai ser o e-mail de vocês e o nome de vocês, para só vocês preencher, e eu encerro essa lista antes de entrarmos nas perguntas. Assim que eu encerrar, a gente vai usar um simulador na internet que fará o sorteio com o número de pessoas que assinarem essa lista, tá bom? Então, o sorteio será para os presentes no Zoom, né? Que não dá para a gente pegar lá no YouTube o nome dessas pessoas, mas eu vou disponibilizar aqui. Acho que dá para mim disponibilizar lá no YouTube. Eu vou só verificar, quem está nos acompanhando pelo YouTube, eu acho que tem um chat, né? Eu vou jogar lá no chat do YouTube também o link, tá bom? E o telefone para vocês encaminhar a dúvida. Eu vou tentar fazer isso aqui, e aí vocês vão acompanhando, e qualquer coisa vocês enviem as dúvidas, e assim a lista. E ao final do encontro, eu vou disponibilizar tanto no chat aqui, como lá no YouTube, a lista de presença, tá bom? Então, não se confundam. Tenho a lista de sorteio, que será disponibilizada agora. Após a minha fala, eu já vou jogar no chat, e eu encerrarei ela assim que terminar a palestra, para a gente fazer o sorteio, o primeiro bloco de sorteio. E ao final, uma lista de presença, quando encerrarmos tudo, tá bom? Então, fiquem atentos aí e fiquem até o final. Feitas essas falas, qualquer dúvida, podem jogar no chat, que eu estou à disposição para responder qualquer dúvida de ordem técnica, tá? E é isso aí. Muito obrigado. Linete está com você de volta. Obrigada, Gabriel. Então, vamos ouvir uma pequena fala do professor Renato, de uns 10 minutos, e depois a gente passa para o palestrante de hoje, conselheiro Moisés Maciel. Obrigada. Pronto. Estão me ouvindo, né? Muito boa noite a todos, meus queridos amigos, acadêmicos, professores, colegas. Saúdo com especial honra a professora Linete, que vem organizando esses eventos, e muito obrigado por ter se lembrado de mim para poder participar de um debate desses também. Eu me sinto muito honrado. Espero estar à altura e não cansá-los, e poder, pelo menos, fazer uma introdução para que o professor e o doutor Moisés Maciel possa fazer a sua palestra. Professor Eveli, professor Murilo, nosso amigo Gabriel, que está sempre na organização, cumprimento todos, a direção da FAPAM, da UNEMAT, também agora, né, Linete, nós estamos também com essa parceria com o Instituto dos Advogados de Mato Grosso. Então, agradeço muito ao meu amigo Pedro Paulo, do IAMAT, que começou com essa parceria, que iniciou, Fábio Capilé, o Gilberto, da TI. Agradecemos a todos. O conselheiro Moisés Maciel, em especial, eu agradeço pela pronta recepção ao nosso convite em participar desse evento, porque às vezes os conselheiros, com tanto trabalho que a gente tem visto, especialmente nesse período de pandemia também, a gente conversava agora há pouco, o trabalho também deles parece que é dobrado, né? Quando a gente começa a trabalhar em home office, às vezes se esquece que tem que parar algum tempo para descansar um pouco. Mas o conselheiro Moisés é também um homem da academia, então, quando me pediram uma sugestão, prontamente eu me lembrei do conselheiro Moisés. Eu li, não toda, mas uma boa parte da sua obra, deste livro que será sorteado, excelente obra, e é quase a promessa do paraíso, né, conselheiro? O direito fundamental ao bom governo. Esperamos, acho que é o sonho de todo mundo alcançar esse direito fundamental.
O tema que a gente colocou hoje para discutir é o enfrentamento do pós-pandemia e a administração pública. E pretendemos fazer uma análise à luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E, para isso, eu preciso fazer uma breve exposição sobre a LINDB, porque pode ser um assunto já de conhecimento de todos, mas também temos acadêmicos que ainda não trataram da LINDB. Eu me formei na Universidade do Estado de Mato Grosso, ainda estudando sobre o Código Civil de 1916, para vocês verem que esse cabelo branco aqui não é à toa. Então, a gente, quando estudava sobre o Código Civil de 1916 ainda, a primeira coisa que a gente vai ver é sobre a Lei de Introdução, que à época se chamava Lei de Introdução ao Código Civil, né? Desde 2010 que nós passamos a ter a nomenclatura de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Porém, esta LINDB ainda, apesar de ser uma introdução, uma norma das normas, uma norma de interpretação das normas do direito brasileiro, ainda era muito voltada ao direito privado, com nenhuma preocupação maior com as questões do direito público. Depois de muita discussão, muito debate, especialmente na doutrina, veio a Lei 13.655 de 2018, que ampliou a LINDB em praticamente 50%. 50%, ela tinha 20 artigos, passamos a 30, embora o artigo 25 tenha sido vetado. E esses 10 artigos, então, passam a tratar também do direito público, e numa noção de transversalidade. Significa dizer, esta norma que orienta a aplicação de outras normas, ela deve ser observada não só pelo judiciário, mas também pelas esferas administrativas, de controle interno da prefeitura, o Tribunal de Contas, qualquer órgão decisor, na verdade, né? Então, o objetivo desta lei foi o quê? Trazer segurança jurídica e, assim, sob o aspecto do administrador, foi evitar que as pessoas, os administradores, às vezes, sejam punidos de uma forma injusta, de uma forma que não verifique a realidade fática, prática da gestão, seja municipal, estadual, federal, qualquer órgão. Então, ela traz postulados, né? Espécie ou metanorma, como dizem, acho que o ministro Lewandowski tratou como metanorma, mas são postulados normativos, né? Ou seja, normas que servem para dirigir a aplicabilidade de outras normas, ou de todas as normas do direito brasileiro, dada a sua nomenclatura. Esses artigos 20 a 30, que é o que nós estamos tratando hoje, eles têm, talvez assim, como objetivos. Eu destacaria 5 objetivos. Avaliar, primeiro, trazer um pragmatismo jurídico e um dever de motivação, isso no artigo 20. O conselheiro certamente vai expor isso com toda a plenitude, mas eu só estou fazendo uma breve exposição desses dispositivos. Então, o pragmatismo jurídico no sentido de que agora o gestor, o decisor, mas também o Tribunal de Contas, também o controle interno, também o judiciário, não podem se valer de valores abstratos no seu julgamento, ou seja, não podem se limitar a valores abstratos. Até aí já tem discussão e questionamento, talvez seja valores abstratos mal colocado, porque jamais um juiz ou alguém que vai decidir possa decidir com base em valores, né? Nós precisamos decidir com base em regras ou em princípios jurídicos. Já é talvez um pequeno defeito de nomenclatura. Mas o artigo 20 deixa claro que há de haver uma substanciação das decisões, uma motivação mais ampla. Nada muito diferente do que já exigia a Constituição Federal e o que exige o artigo 489 do Código de Processo Civil, o direito de fundamentar, de motivar as decisões, né? Sob pena de nulidade dessa decisão. Um outro objetivo que me parece estar inserido no artigo 21
e agora não dá, é claro, para mostrar os artigos aqui, mas vocês podem, quem puder acompanhando, é avaliar as consequências da decisão que possa invalidar o ato ou contrato administrativo, né? Isso no artigo 21. Um terceiro objetivo que eu destacaria é que deva ser considerado por todos, pelo controle interno, pela administração, pelo judiciário, pelo controle externo, devem ser avaliados os obstáculos e as dificuldades concretas enfrentadas pelo gestor na sua lida diária. Um quarto objetivo seria que devem ser, quando julgados os processos, quando analisados os processos, devem ser sempre observadas as normas e as orientações gerais vigentes à época dos fatos e não à época do julgamento agora. Nós temos que ter a consciência da situação em que se encontrava o gestor quando tomou esta ou aquela decisão. Um quinto e último postulado dessa lei aqui, que me parece, seria a questão da responsabilização do gestor ou do administrador, do agente público, a responsabilização pessoal dele somente em caso de dolo ou erro grosseiro, né? Uma primeira crítica que se faz, que é muito recorrente, é que na hora que esta lei vem para tentar tirar a abstração dos julgamentos, quando ela vem dizer não se julgará ou não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, ela traz também conceitos abstratos, né? Como, por exemplo, aqui neste artigo 28, a questão do erro grosseiro. O que é o erro grosseiro? Nós estaríamos também diante de uma situação de indefinição, de um princípio normativo não densificado, como diz o professor Fred Didier, mas não há como entendermos que não se esteja buscando aqui uma espécie de um pragmatismo jurídico. E nós temos, depois dela, então, como ela realmente tem conceitos que carecem de uma regulamentação, de fato, nós já temos um decreto federal, que esse já veio já em 2019, não sei se eu estou com o número dele aqui, mas logo mais eu localizo. E que, então, vem regulamentar. Mas então nós temos a Lindbier, na verdade, no seu nascedouro de 1942, portanto, sob a vigência do Código de 1916, do Código Civil de 16, passa a ser considerada uma norma geral de orientação na aplicação do direito brasileiro em 2010, ou já era, mas aí passa a ter essa nomenclatura, e passa agora também por essa transversalidade no sentido do direito público, do direito administrativo. Eu gostaria que esta lei fosse melhor compreendida por todos, porque nós temos agora, nessa situação da pandemia, e isso foi objeto um pouco do debate de ontem também, conselheiro Maciel, a situação da pandemia, evidentemente, trouxe situações inusitadas, especialmente para os gestores. Tanto é que nós temos, né, uma lei aí, agora de março, né, deste ano, que estabeleceu hipóteses de dispensa de licitação muito mais ampliadas, né, para que a gestão pública possa fazer frente à pandemia. E, ao mesmo tempo, aumenta o risco para o administrador público, porque ele passa a ser monitorado com mais rigor, talvez, e não vamos dizer que seja sem razão, porque os recursos públicos aumentaram em grande proporção. Infelizmente, alguns se aproveitam dessa situação, e volto a dizer uma coisa que eu disse ontem, não é uma prerrogativa ou não é uma particularidade da administração pública, muito pelo contrário, a corrupção vem exatamente das grandes empresas, dessas empresas agora que formam cartel para vender produtos médicos, equipamentos para os hospitais. Então, o gestor muitas vezes faz parte de algum esquema, mas muitas vezes ele é engolido por uma situação que ele tem que decidir, não tem muito tempo, às vezes ele não tem uma equipe capacitada, e mesmo por razões financeiras, nós temos municípios que não têm sequer um procurador efetivo do município, não tem um controle interno, né? Então,
o prefeito, às vezes, ele se aventura. Isso eu digo prefeitura, mas de outros órgãos também. Então, nós temos, por um lado, uma lei que facilita a dispensa de licitação, nós temos um rigor maior pelos órgãos de controle, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, e nós temos agora que analisar como aplicar, como conjugar essa legislação à luz, penso eu, à luz das normas da LINDB, inovadas aí em 2018, para que também a gente não criminalize ou a gente não demonize a atuação do gestor público e do agente público em geral. Então, esta lei, essas alterações trazidas em 2018, elas foram combatidas desde o seu nascedouro. E aqui eu não sei qual que é a posição do Tribunal de Contas do Estado, quando esse projeto ainda estava tramitando, mas eu sei do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União ingressou no processo legislativo, combatendo os auditores fiscais, ninguém queria a aprovação dessa lei. E pediram depois que o presidente Temer, à época, vetasse essa lei. Então, apesar de tudo, ela foi sancionada com um veto só do artigo 25, porém, a gente vê uma resistência muito grande ainda, conselheiro Maciel, na sua aplicabilidade. Eu não estou dizendo o Tribunal de Contas de Mato Grosso, eu estou me referindo mais especificamente ao Tribunal de Contas da União, que tem relutado muito em aceitar uma viragem jurisprudencial para dar maior atenção a essas disposições legislativas, como se fosse possível ignorar uma lei que não é qualquer lei, é justamente uma legislação voltada a orientar a interpretação sobre outras leis. Então, ela tem um quê muito especial e não pode ser desprezada. Hoje, eu ainda via também órgãos administrativos, como o CARF, negando a aplicação dessa lei, né? Dizendo que em matéria tributária não está regulada ali. Ora, se direito tributário faz parte do direito público, como que a gente pode dizer que não, né? E o Tribunal de Contas da União tem, não obstante alguns entendimentos, no sentido de já começar a delimitar o que é erro grosseiro ou não, mas, no mais das vezes, tem afastado, ou pelo menos dito, isso eu ouvi em julgamento, não, a LINDB, as alterações, na verdade, não alteraram nada. A gente já vinha aplicando as normas da LINDB anterior e princípios, e ela não trouxe nenhuma inovação. Olha, isso é tapar os olhos a uma inovação legislativa que tem que ser vista com muita seriedade, sim. Não é um abrir porteiras à corrupção, muito pelo contrário, mas é uma legislação que obriga que todos observem a realidade. É um chamamento à realidade. Eu vi um presidente de Câmara falando, a lei que trouxe, ela parece que quer trazer o óbvio ululante. O óbvio parou de ser ululante, quer ulular de novo com esta lei. Ou seja, você ter que colocar numa lei que devem ser observados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, as exigências das políticas públicas a seu cargo, especialmente nessa época de pandemia. Nós não podemos tratar dessas situações administrativas como se não houvesse uma LINDB a nos iluminar também nisso, me parece. Mas, como eu disse, eu tenho, agora, talvez se abrir o debate depois, julgados muito recentes do TCU, em que a maioria dos ministros do TCU rejeitam a aplicabilidade dessa lei ou fazem dela uma coisa menor, com exceções. Mas, na generalidade dos julgamentos do Tribunal de Contas da União, me parece que ainda está muito refratário a aplicabilidade dessa lei e não preocupado em encontrar uma boa forma de aplicar. E, portanto, conselheiro Moisés Maciel, nós queremos dizer ao senhor que estamos também todos ávidos. Eu sei um pouco de como o Tribunal de Contas do Estado tem aplicado, mas gostaríamos que o senhor pudesse fazer uma explanação do seu entendimento sobre essa situação anormal de pandemia, mas com essa legislação que
que facilita a dispensa de licitação, no sentido de viabilizar mais celeridade na aquisição de medicamentos, de contratações e tudo mais, mas que a gente pudesse conjugar ela também com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nesses 10 artigos que tratam do direito público. Por quê? Porque a gente sabe que, às vezes, a atuação do gestor vai ser analisada pelos órgãos de controle, por exemplo, mas também pelo Ministério Público, também pelo Judiciário, às vezes anos depois, né? No Tribunal de Contas, eu tenho visto muito caso, a gente tem alguma atuação de processos de tomada de conta especial que são instauradas 8, 9, 10 anos depois da prestação de contas. E com penalização, que normalmente devolve tudo, não prestou conta, tem algum erro, devolve todo o recurso, às vezes milhões. E aí eu fico pensando, se o atraso numa prestação de contas por alguns meses leva a essa consequência, qual seria a penalização do Tribunal de Contas da União de só verificar essa irregularidade 10 anos após, né? Então, nós temos neste artigo 28, eu penso, um vetor, quando ele diz: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em casos de dolo ou erro grosseiro. Dolo, a gente já tem uma doutrina bem definida, uma definição, né, do que seja. Erro grosseiro ainda é meio abstrato, mas eu só, até como provocação, outro dia eu estava ouvindo um debate entre juízes, né, palestras, e dizendo, e muito contra esse artigo 28, porque foi logo após a sua edição, e professores de alto gabarito, como o Pablo Stolze, e eles criticando muito, porque dizendo, olha, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, isso pode atingir o juiz também, pode atingir o Ministério Público, o Tribunal de Contas, pode. Afinal, são todos agentes públicos, né? Talvez esse susto que tenham tido é o terror, é o temor que o gestor público, que o servidor público lá da licitação tenha a todo momento, a todo dia. Então, esse artigo 28, eu acho que, quando fala em agente público no geral, é bom até porque ele dá uma provocada para a gente fazer essa reflexão. Eu gostaria agora de passar a palavra ao conselheiro Moisés Maciel. Esse foi só um viés, conselheiro, assim, que eu queria tratar, mas, evidentemente, o senhor tem toda a liberdade do mundo para guiar a sua apresentação e enfocar aqueles temas ou nuances do tema que lhe parecerem mais convenientes. De qualquer maneira, eu tenho certeza que todos nós nos enriqueceremos muito com as suas palavras. Eu passo a palavra, então, ao doutor Moisés Maciel, com muita honra. Muito obrigado. Obrigado, professor José Renato. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de saudar a professora Linete, os demais professores que nos assistem, os alunos de diversos cursos de direito, os profissionais, os assessores que estão ligados conosco, em especial a doutora Daniela, a doutora Larissa, a doutora Samara, que são lá do gabinete, que eu sei que estão aqui nos assistindo. Também nós temos, professor José Renato, colegas lá do Espírito Santo, da FDCI. Eu gostaria de mandar um abraço para a doutora Leda, da FDCI, Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, que nos assistem agora também. E dizer da satisfação de participar desse colóquio, desse encontro e dessa troca de ideias, que o tema desse quinto encontro é bem sugestivo para todos nós. O enfrentamento do pós-pandemia, o que vai acontecer depois. Então, nós vamos estar falando aqui meio que com uma bola de cristal nas mãos, né? Para tentar entender como que o controle vai agir em relação a tudo aquilo que está acontecendo agora. E nós vamos fazer isso sob a luz da LINDB, né, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Como que isso vai acontecer? Como isso pode acontecer? É um tema desafiador. Eu confesso que o controle externo ele tem sido
amplamente desafiado, não só no Brasil, como no mundo, em relação à pandemia. E o primeiro ponto, professor, que eu gostaria de tratar, assim, de maneira introdutória, é sobre a governança. O Tribunal de Contas da União, ele trabalhou muito na gestão do ministro Nardes a questão da governança. O que seria governança no setor público? Segundo o professor Nardes, seria um conjunto de mecanismos de liderança, de estratégia e controle postos em prática para exatamente avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesses da sociedade. A gestão pública ela deve servir aos interesses da sociedade. E eu ouvi muito aqui no estado de Mato Grosso a seguinte frase: quem decide é quem tem voto. Mas o gestor público, nós sabemos que ele está lá para gerir recursos do público e cumprir os interesses da sociedade, não seus próprios interesses. Por isso que nós defendemos, no âmbito do controle externo brasileiro, a questão da avaliação de políticas públicas, que não é só um dever dos tribunais de contas, é um dever das universidades também, é um dever da sociedade também, e encontra-se inserido na questão da governança. Governança e controle. Em apertada síntese, a Constituição Federal de 88, ela segue um modelo de democracia no qual há diversos mecanismos de controle. Controle interno, controle externo, controle social, controle judicial, controle de um poder sobre o outro poder. Sendo assim, o controle pode ser considerado o mecanismo mais expressivo para o cumprimento de um princípio da governança pública, qual seja a prestação de contas, ou accountability, e isso feito sob a ótica da transparência pública. O professor Marcos Nóbrega, lá do Tribunal de Contas de Pernambuco, meu amigo, a quem eu mando um abraço nesse momento, ele define o controle como uma série de regras administrativas e jurídicas que permitem a fiscalização da atividade administrativa e financeira, representando vetores interpretativos para a aplicação da legislação e a ação da administração e também dos seus servidores. E quando nós falamos de controle, professor Renato, hoje o nosso viés é sobre o controle dos gastos públicos, mas também há um controle que precisa ser efetivado no Brasil, que é o controle das receitas públicas. Qual é o montante de receitas públicas que são desperdiçados através de isenções fraudulentas, através de sonegação fiscal? Por que a nossa República, a República Brasileira, está tão enfraquecida? E eu digo para o senhor, me parece que é por causa da sonegação fiscal. Me parece que é por causa da sonegação fiscal causada pela alta carga tributária, em que poucos contribuem e muitos sonegam. Me parece que é por causa de uma frouxidão na legislação tributária que permite benesses ao sonegador fiscal. Em Portugal, o sonegador fiscal ele vai preso. No Brasil, não. Bem, o controle da administração pública, então, é um mecanismo essencial para a manutenção de um Estado democrático de direito. É para isso que serve o controle. E a governança ela anda junto com o controle. Por fim, a governança pública preza pela integralização dos órgãos e entidades, ou seja, de uma integração do poder judiciário com o Tribunal de Contas, com o poder legislativo, com o poder executivo, com a sociedade civil, para que todos juntos possam garantir um Estado que funcione. Explicando para os alunos o que é o controle externo na Constituição brasileira e qual seria o papel dos tribunais de contas, no olhar mais histórico, nós vamos ver o artigo 15 da Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, lá de 1789, nós vamos perceber
que a sociedade ela tem direito de acesso às contas públicas. E esse acesso técnico se dá hoje através do controle externo, sendo que a grande ferramenta de eficiência da gestão pública seria o controle interno, aquele controle que é feito mais próximo do gestor público, entregando a esse gestor público ferramentas para que ele tenha mais eficiência, mais efetividade. No Brasil, as primeiras manifestações de controle de contas públicas são lá de 1688, quando a coroa portuguesa cria as juntas das fazendas das capitanias e a junta da fazenda do Rio de Janeiro. Com a independência, sonhou-se com a criação dos tribunais de contas. Sonhou-se com a criação de um tribunal chamado Tesouro Nacional. Porém, esse sistema ele foi somente implantado do Tribunal de Contas em 1890, a partir do decreto 966-A, de 1º de novembro, da Lavra de Rui Barbosa, que criou o Tribunal de Contas da União, e que foi definitivamente institucionalizado pela Constituição de 1891, mas com instalação apenas em janeiro de 1893. Até então, as contas elas eram prestadas de uma forma bem simples aqui no Brasil. E nós vamos, então, a partir de 1893, construir todo esse arcabouço de conhecimento do controle externo que nós temos no Brasil. Olhando para a pandemia e para esse momento que nós estamos vivendo agora, nós temos assistido, professor Renato, a um comportamento proativo dos tribunais de contas. Os tribunais de contas, eles encontram a sua função, eu diria, função social. A função social do Tribunal de Contas ela está fundamentada na própria Constituição Federal. A função dos tribunais de contas é o controle externo. As competências dos tribunais de contas também estão na Constituição Federal. E a própria Constituição Federal ela dá as ferramentas para os tribunais de contas do Brasil trabalharem. E essas ferramentas são inúmeras. E a LINDB ela veio também trazer ferramentas para o Tribunal de Contas, ela veio exigir que o Tribunal de Contas trabalhe de uma forma proativa, porque é muito fácil dizer para o gestor público, você não vai fazer isso. Então, ele vai colocar as mãos na cabeça e vai perguntar, mas o que eu vou fazer? Quem vai me dizer o caminho que eu vou percorrer? Um professor do TCU, ele fez uma analogia dizendo que o controle externo, o controle interno e também o controle exercido pelo Ministério Público pode ser comparados a 3 tipos de cães. O controle exercido pelo Ministério Público seria o cão de caça. Vai atrás, persegue. O controle exercido pelo controle interno seria o controle de um cão de guarda. Fica guardando o gestor para que o gestor não sofra ataques externos de fraude e nem cometa erros. E o controle exercido pelos tribunais de contas, o controle externo, seria o cão-guia, que vai guiando a administração pública, dizendo para ela o que fazer. Isso está na LINDB. Está na LINDB. No meu sentir, os objetivos da LINDB, em apertada síntese, o primeiro seria garantir mais confiabilidade, segurança jurídica e eficiência das decisões da administração pública. Antes da LINDB, eu vi alguns autores escrevendo
pesadamente contra a atuação dos controles. Algum doutrinador escreveu que a atuação feroz dos controles estava infantilizando os gestores públicos. Claro, os gestores estavam com medo. Afinal de contas, quanto ganha um fiscal de contrato para fiscalizar o contrato? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Quem assina o cheque da medição é um fiscal de contrato. Será que vale a pena ser fiscal de contrato? Será que vale a pena participar de comissão de licitação? Eu abro um parênteses para dizer que compras públicas é um problema no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Compras públicas é problema na Europa, compras públicas é problema em qualquer parte do mundo. A diferença é o nível de fiscalização. Quanto maior for a eficiência da fiscalização, menores serão os níveis de desvios. Então, o outro objetivo da LINDB, no meu sentir, seria buscar maior racionalidade nas decisões da administração pública. O ser humano ele é muito inteligente. E nós vamos ver aqui na pandemia muita inteligência, muita criatividade, mas pouca racionalidade. E eu abro parênteses para fazer uma crítica. Um dos nossos conselheiros do Tribunal de Contas, defendendo os municípios, ele sempre disse: nenhum cidadão mora na União, nenhum cidadão mora no Estado, todos nós moramos nos municípios. E olhando para essa política do Ministério da Saúde, de repasse de verbas, nós podemos constatar essa semana que ele mandou muita verba para o Estado e poucas verbas para o município. De 500 e poucos milhões que chegaram no Estado, ele só conseguiu executar 58 milhões. O resto está lá tudo parado. E as pessoas padecendo. Por quê? Porque o município tem regulação plena da saúde. Quem diz o que vai acontecer ou não vai acontecer na pandemia é o município. Mas o município está sem recurso por conta de um erro numa política pública. O Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas realizaram muitas ações em busca da racionalidade nas decisões da administração pública durante a pandemia. E eu vou trazer isso para vocês. O terceiro objetivo da Lei 13.655 de 2018, na minha opinião, seria dar maior previsibilidade às condutas da administração pública. E isso eu observo quando a lei incentiva os órgãos de controle a agir a decidir a partir de precedentes. No Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem uma comissão de jurisprudência. O IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, de cunho nacional, que agrega todos os tribunais de contas, está decidindo essa questão dos precedentes, a força dos precedentes. O doutrinador Luiz Alberto Marinoni, ele defende no Brasil a força dos precedentes. Porque numa mesma sessão, professor José Renato, nós vemos julgamentos díspares. Eu participei de um julgamento que houve um embate muito grande, foi esse mês ainda, em que nós estávamos discutindo se o servidor público comissionado tem ou não tem direito à hora extra após a 8ª hora. Por incrível que pareça, muita gente entende que não tem. A 9ª hora, a 10ª hora, a 11ª hora. A partir da 8ª hora, ele tem a obrigação de trabalhar sem receber nada, porque ele é servidor comissionado. Ou seja, existem órgãos de controle que legitimam o trabalho escravo. Pasmem, estamos no ano de 2020.
Tem gente defendendo isso. A Lindbe veio em boa hora. Eu participei como líder da rede de controle daqui do estado de Mato Grosso de várias manifestações, inclusive fui ao TCU. O plenário do TCU estava cheio de pessoas dos órgãos de controle que estavam contra a Lei 13.655. E o Brasil pegou fogo naquela época, discutiu-se muito, porque ela chegou no auge da atuação dos órgãos de controle, no auge da atuação da Lava Jato. Diziam que ela iria mitigar a Lava Jato, mas quando nós vimos aqui a inteligência do professor Ari e os dos demais que colaboraram para a elaboração dessa norma, nós vimos que esses 11 artigos vieram em boa hora. Bom, falando sobre a atuação do Tribunal de Contas da União, nós vamos ver que ele realizou o acompanhamento da elaboração e implementação de medidas adotadas pelo governo federal como resposta à crise pandêmica atual. É o que nós chamamos, professor José Renato, de acompanhamento simultâneo da gestão pública. Para que nós vamos deixar o gestor errar para depois dizer você está errado, você vai pagar a multa, você vai devolver o dinheiro? Nós fazemos acompanhamento simultâneo. É por isso que, às vezes, aparece uma medida cautelatória do Tribunal de Contas pedindo suspenda, conserte, organize o seu ato. É melhor nós atuarmos durante o acontecimento do ato do que depois chorarmos o leite derramado, como aconteceu no VLT aqui em Cuiabá. É claro que no VLT houve algumas situações que nós não devemos adentrar aqui agora, porque esse não é o nosso objetivo. Mas isso também, essa timidez do controle aconteceu nas PPPs públicas lá de Portugal. O Tribunal de Contas lá esperou e, quando foi ver, várias PPPs estão lá em estado de penúria, porque elas não param em pé. Os arranjos não param em pé por falta de atuação do controle. O controle ele precisa vir para orientar a gestão pública como instrumento do bom governo. Então, o Tribunal de Contas da União, ele analisou diversos pagamentos indevidos, inclusive no INSS. Os riscos de má gestão, de erros nessa pandemia são enormes, são inúmeros. E o controle tem que acompanhar, ele tem que emitir notas orientativas para que a administração pública possa caminhar com mais racionalidade, com mais segurança. Nós vimos também que, em meio a essa pandemia toda, o ministro José Múcio afirmou que a corrupção tem sido retroalimentada nesse momento de crise. Existem aproveitadores, inúmeros aproveitadores, no mercado e também dentro do setor público. Os secretários de saúde do Rio de Janeiro estão presos, porque se aproveitaram desse momento de pandemia. E quem apontou no Rio de Janeiro foi o Tribunal de Contas. Desbaratou o que os caras estavam fazendo. Ou seja, a medida provisória trouxe uma flexibilização, mas ele está uma flexibilização dentro dos parâmetros da lei, dentro dos parâmetros da razoabilidade, dentro dos parâmetros normais num tempo de anormalidade. No tempo da normalidade, e nós, no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, estamos segregando esse tempo de anormalidade, as condutas são anormais, mas devem estar de acordo com o razoável a ser praticado dentro desse período, e vão valer durante esse período. E no final do ano, os mais otimistas estão dizendo que tem uma vacina chegando. Então, isso não vai se prolongar ad eterno.
nós podemos destacar várias ações do Tribunal de Contas da União, mas eu vou pegar o restante do meu tempo, que eu já avancei bastante, para dizer o que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso fez. Nós criamos 2 comissões especiais para o enfrentamento do Covid-19 e para apoiar o gestor público e também para fiscalizar o gestor público. E nós temos que fiscalizar enquanto a coisa está acontecendo. Não adianta depois chorar o leite derramado. Muitas coisas vão passar por falta de eficiência dos controles internos. O controle interno está lá, no calor da situação. Mas em alguns grandes municípios do nosso estado, o controle interno tem sofrido perseguição por parte da administração pública. A administração pública municipal não gosta do controle interno. Alguns municípios desmontaram os controles internos que existiam. O estado de Mato Grosso é um dos estados brasileiros que possuem, a nível de estado, um dos melhores sistemas de controle interno. A nossa CGE funciona e aponta. As auditorias da CGE são primorosas. Como nós temos alguns municípios que detinham também essa expertise, mas que o controle interno foi desmontado, foi alijado, foi jogado no canto. Eu me lembro, não vou dizer aqui o município, professor José Renato, em que o prefeito pegou o controlador interno e colocou ao relento, tirou de dentro da sede da prefeitura e falou: você vai lá para a autarquia, para aquela sala. Quando o controlador chegou lá, chovia dentro da sala, não tinha porta, não tinha janela, jogou o controlador ao relento para que não existisse o controle interno. O controle interno, ele também tem as suas prerrogativas na Constituição Federal. Não é na Lei Orgânica Municipal, não é na Constituição do Estado apenas, é na Constituição Federal. E ele não funciona na maioria dos municípios. Então, quando falha o controle interno, sobrecarrega o controle externo. E também nós temos, a nível de Estado de Mato Grosso, uma entrega mínima dos cidadãos ao controle social. Olha, a coisa é nossa, a cidade é minha, a cidade é sua. Nós temos que participar. Nós temos que participar ativamente. Bem, a comissão de apoio, ela trabalha nas ações e políticas públicas adotadas pelos poderes estadual e municipais com o fim de minimizar os efeitos provocados pela pandemia, nos limites das competências legais e constitucionais do Tribunal de Contas. Ela realiza estudos técnicos, notas técnicas e outros instrumentos administrativos sem caráter vinculante, baseados na legislação que rege a administração pública. Então, professor Renato, eu já vou lá para o artigo 28 para dizer para o senhor e para os nossos participantes o que seria erro grosseiro na visão do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele, quando emite as suas decisões, ele geralmente expede para o gestor público determinações e também recomendações. A determinação, ele diz, faça isso. A recomendação, ele diz, olha, eu espero que você faça dessa forma, sim, conforme a lei, e ele dá a interpretação. Nós ainda temos um outro instrumento, que é a consulta técnica. Nós emitimos pareceres nessas consultas técnicas, em que o gestor chega e pergunta para o tribunal uma questão hipotética, não respondemos consulta de caso concreto, e daí, de acordo com essa nossa competência consultiva, nós expedimos a nossa opinião. O erro grosseiro seria o gestor público ignorar essa determinação, ignorar essa recomendação, passar por cima disso tudo, porque ele quis matar no peito e fazer o que quer.
quando o gestor público ele deve agir com transparência. Ele deve dizer o que está fazendo. O Tribunal de Contas ele homologou uma medida cautelar em face da Prefeitura Municipal de Cuiabá, cobrando transparência, dizendo, gestor, seja transparente nas suas ações de enfrentamento à Covid-19. O gestor tem que ser transparente. O primeiro passo da gestão pública municipal é a transparência. É daí que ele vai poder dizer o que ele fez quando as contas dele forem julgadas. O primeiro quesito que nós vamos observar é transparente. Ele foi transparente? Ele escondeu esse ato por quê? Se ele escondeu o ato é porque pode ter problema. Outra coisa, a Comissão de Fiscalização do Tribunal de Contas ela trabalha em relação à pandemia da Covid-19 na gestão das aquisições e contratações de bens e serviços emergenciais de saúde para uso na área fim e área meio, assim como das receitas emergenciais. Nós temos sistemas que acompanham as compras. E o comprador do município ele tem acesso ao sistema radar do tribunal, onde ele vai saber se está pagando dentro da média ou se está pagando acima da média, até porque não é só o município A que está comprando. O município A está comprando, o município B está comprando, o município C está comprando, o município D está comprando. Ele pode comprar acima da média? Pode ser que ele compre acima da média, do preço mediano, porque ele foi o último a comprar, porque aconteceu uma catástrofe lá, ele vai ter que justificar. E ele vai ter como justificar se ele acompanhar as orientações do tribunal. O tribunal ele realizou, no final do mês de março, ele criou uma força-tarefa para a fiscalização de aproximadamente 64 milhões das licitações do Covid-19. Ele assinou termo de compromisso com o governo e prefeituras para centralizar a regulação de leitos da Covid-19. Estava uma briga entre os prefeitos. Muitos prefeitos não querem que o Estado faça a regulação dos leitos. Eles querem dizer, o leito é meu, eu só vou atender os meus doentes. Ora, nós estamos no Estado brasileiro, no Estado de Mato Grosso. E todos devemos trabalhar em conjunto. O Tribunal de Contas está fazendo, então, essa intermediação. Ele propôs, em 21 de maio, a utilização de agentes comunitários de saúde para mapear os casos de Covid nos municípios. Realizou, em 12 de maio, a entrega de 4 respiradores mecânicos recuperados ao Hospital Estadual Santa Casa para utilização no tratamento de pacientes acometidos pelo vírus, porque o Tribunal de Contas também entrou para recuperar respiradores juntamente com a FIENTE, com a Federação da Indústria de Mato Grosso, num convênio que foi feito. Bom, ele publicou em maio a Resolução Normativa 4/2020, que dispõe sobre procedimentos de contabilização e transparência e prestação de contas dos atos de gestão e atos de governo no enfrentamento da emergência de saúde pública do Covid-19. E nós vamos ver que muitos tratam essa pandemia como um ato de guerra, e nós estamos fazendo com que os gestores segreguem essa contabilidade, porque nós vamos tratar de uma forma diferente. Está acontecendo uma pandemia, uma gestão da pandemia, mas também está acontecendo uma gestão normal. O combustível não subiu por causa da pandemia. O salário não pode subir por causa da pandemia. Outras coisas estão, como nós estamos aqui, no novo normal, mas devem seguir as regras que estavam postas. Bom, nós, olhando para a LINDB, que é um conjunto de normas sobre normas, nós vamos ver que a LINDB ela vem trazer para nós algo que o controle já reivindicava há muito tempo, que é a diferenciação dos atos de controle e dos atos administrativos. Antigamente, os atos de controle, a esfera do controle, ela era e ainda é considerada por muitos administradores como
uma esfera do direito administrativo comum. Houve um doutrinador que escreveu uma obra muito bonita chamada de Direito Administrativo Sancionador, que é onde o controle atua com pesadas sanções. Ninguém quer ser sancionado pelo controle. A maioria dos gestores públicos, ele trabalha dentro da legalidade, dentro da honestidade. Quer ir para casa, deitar a sua cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. Mas o risco é enorme, como nós já dissemos no início da nossa apresentação. Bem, olhando para a LINDB, tecendo somente alguns comentários, nós vamos ver no artigo 20 que o legislador ele fala da esfera controladora e que na esfera controladora não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. E também que deve ser consideradas as consequências práticas da decisão. Quando nós mexemos com um ato administrativo, um ato de gestão, várias pessoas podem ser prejudicadas por aquele ato. E nós temos, nessa experiência de julgar contas, de observar a administração pública, nós temos visto várias decisões que implicam em outras decisões. E eu cito um exemplo de uma decisão que nós tomamos aqui no âmbito do município de Cuiabá, em que houve uma licitação para a contratação de uma gerenciadora de uma grande obra. A obra totalmente liberada para ser executada, mas a fiscalização da obra ainda estava pendente de licitação e havia problemas naquela contratação. E nós demos uma medida cautelar que suspendeu a contratação dessas empresas para fiscalizar. Ou seja, uma decisão numa contratação acessória que paralisou a contratação principal. O município veio e pediu que nós nos retratássemos daquela decisão, ele já havia feito a correção do certame, e nós pudemos, então, ver que o município de Cuiabá tinha razão em pedir retratação da decisão. A liminar foi revogada e o município pôde fazer, então, a contratação sem esperar o deslinde ou o término daquela representação de natureza externa. O artigo 21 ele vem dizer que a decisão nas esferas controladora, na esfera controladora, então, ela deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Nós temos que trabalhar com a questão do consequencialismo jurídico. Essa decisão ela vai implicar o quê? E, professor e alunos, antes da LINDB, certamente a esfera controladora não estava nem aí para o que ia acontecer com o gestor depois daquela decisão. Suspenda e pronto. Dá o seu jeito. Hoje nós estamos preocupados com a continuidade do serviço público. Nós estamos preocupados em instrumentalizar o gestor de uma saída dentro da decisão para que ele possa cumprir o desiderato da administração pública. O artigo 22 é o artigo que nós mais utilizamos, professor José Renato. Serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Mundo real. Qual é a realidade do gestor? Quando nós olhamos para Poconé, para as cidades aqui que sofrem as cheias do Pantanal, tem uma realidade completamente diferente. Engraçado, professor José Renato, que o gestor dessas localidades, quando eles se defendem, eles já estão tão acostumados com aquelas cheias que eles nem citam
que sofreram cheias, que sofreram impedimentos, eles se defendem como se estivessem em São Paulo, porque eles se utilizam de serviços jurídicos, de advogados que lá não vivem e que não conhecem a realidade dali. Ou seja, esse artigo 22, ele é um artigo que tem sido muito utilizado nas nossas decisões. As dificuldades reais do gestor, as exigências das políticas públicas, sem prejuízo dos direitos dos administrados. O administrado tem direito que precisa ser preservado. Apesar de todas as fraudes que possam estar ocorrendo, os direitos dos administrados devem ser preservados. O parágrafo 1º do artigo 22, ele diz que devem ser consideradas circunstâncias práticas que limitaram ou condicionaram a ação do agente. O agente, às vezes, estava ali no sufoco, ele não tinha o que fazer senão aquilo que ele realmente fez. Por isso, professor José Renato, é muito importante quando Vossa Excelência vem à tribuna do Tribunal de Contas fazer a defesa oral do processo. É muito importante quando o gestor público tem um sistema de controle interno que inclui um excelente corpo de procuradores. E quando é um município menor, que ele tenha lá o seu procurador, que conheça a história jurídica do município e seja capaz de articular a defesa dos interesses do município perante os órgãos de controle. Porque quando o gestor público ele está agindo, ele age pelos interesses do município, mas quando ele responde perante os órgãos de controle como pessoa física, sozinho, desprovido de defesa, ele é jogado aos leões por falta de um sistema de controle interno que englobe uma procuradoria bem postada. Outro artigo da LINDB que eu gostaria de comentar é o artigo 24, que vai falar da temporalidade hermenêutica e retroatividade de interpretações. E nós tratamos de um caso essa semana, no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E foi em sede de voto vista que foi acolhido pela eminente conselheira Jaqueline Jacobsen. Eu fui o revisor desse processo e tratava-se de um processo de Chapada dos Guimarães em que o gestor, à época, ou seja, lá pelos idos de 2011, 2012, com os entendimentos da época, contratou plantões médicos que não eram, naquela época, considerados despesa de pessoal. Mas agora o Tribunal de Contas queria até abrir tomada de contas para apurar o dano no entendimento daquela época. Ou seja, o gestor agiu naquela época, acobertado por um entendimento daquela época, mas hoje, em 2020, o Tribunal de Contas queria pegar o gestor pela orelha, aplicar-lhe multa, tomada de contas, fazê-lo devolver recursos por conta dele ter observado um entendimento do próprio Tribunal de Contas na época. E esse artigo 24, então, ele vem nos respaldar nessa decisão. O artigo 27, ele fala sobre a compensação por benefícios ilícitos. Ele diz: a decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Responsabilização total. O grande problema do Brasil é a irresponsabilização, a irresponsabilidade que alguns administradores públicos gozaram até agora. E, por fim, eu fecho as minhas observações com o artigo 23, o artigo 30 da LINDB,
que trata dos precedentes administrativos. A decisão controladora, que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição. Regime de transição, quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais. Eu gosto, professor Renato, dessa expressão, interesses gerais, interesse de toda a sociedade, interesse da governança pública, interesse do cidadão, interesse das empresas, interesses gerais. E nós tivemos que invocar a força desse artigo quando o Tribunal de Contas tratou das questões das OCIPs nos municípios de Mato Grosso. Muitas OCIPs com problemas, muitas OCIPs com contratos leoninos para cima dos municípios. E muitas OCIPs descredenciadas lá no Ministério da Justiça. E essas OCIPs não podiam mais continuar prestando os seus serviços para esses municípios. Mas nós tivemos que criar uma regra de transição. Porque se tirasse a OCIP de uma vez, desmoronava tudo. O município fechava as portas, até porque ele descansou em cima das OCIPs e já não possuía mais servidores capacitados para tocar o setor público. Isso nós observamos na saúde. As OS chegaram na saúde, dominaram a saúde e acabaram-se os servidores públicos concursados da saúde. Hoje, alguns municípios, até mesmo o Estado, está tentando retomar a contratação direta de servidores e está muito difícil. No artigo 30 da LINDB, para fechar os meus comentários, nós vimos que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas. Chega de insegurança jurídica para o gestor. O gestor ficou infantilizado e os gestores bem intencionados fugiram da coisa pública. Os grandes empresários com capacidade de gestão não querem mais disputar cargos eletivos, executivos. E, professor José Renato, me parece que, para ser um bom gestor público, precisa ter aptidão, tino, dom de gestão. Nem todas as pessoas são tarimbadas para serem gestores, para decidir, para errar pouco. Porque um mau gestor destrói o município. Um bom gestor, em 4, em 8 anos, ele transforma a vida das pessoas. Um mau gestor destrói a vida das pessoas. O Brasil é um exemplo disso. E nós vamos ver que os países que compõem o Reino Unido hoje são exemplos de gestão no mundo. A Alemanha é um exemplo de gestão no mundo, de bom governo. A Austrália é exemplo de bom governo. Nova Zelândia é exemplo de bom governo. Ali, eles fazem muito com pouco. Eu trago um exemplo de bom governo dos municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Nós temos municípios em Mato Grosso do Sul, professor José Renato, em que o bom governo é praticado. Existem municípios no Mato Grosso do Sul que não devem 1 centavo. Mas nós também temos exemplo de mau governo em um município de São Paulo chamado Ilhabela. Talvez seja o maior exemplo do Brasil. Tem a arrecadação comparada a município dos Estados Unidos, a cidades da Suíça, mas não entrega nada. Tudo é desviado. As escolas, existem escolas por reformar, ex-gestores presos. O município não entrega nada, arrecada muito com o royalties do petróleo. E nós temos vários outros municípios com população pequena, com uma
receita per capita violenta e que não entrega nada. Aqui no nosso estado, nós temos a cidade de Araguainha, 900 e poucos habitantes, com recursos federais, com recursos estaduais e com recursos próprios, que entrega muito pouco. É um condomínio fechado. Era para ser uma cidade de luxo, mas não entrega nada. Voltando para o artigo 30, nós vamos ver que, no parágrafo único, os instrumentos previstos no caput desse artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinem até ulterior decisão. Súmulas administrativas e respostas a consultas para facilitar a atuação do gestor público. Professor Renato, eu termino aqui a minha explanação dizendo para todos que o esforço dos tribunais de contas brasileiros também tem sido o mesmo esforço dos tribunais de contas da Europa no combate à pandemia, qual seja o de dar efetividade, de dar celeridade à ação dos gestores públicos, para que a população seja acudida nesse momento de grande dificuldade. São essas as minhas considerações, professor. Obrigada, conselheiro Moisés. De grande relevância as suas considerações. Eu só queria avisar que quem quiser aí que aparecer no YouTube, é só ligar a câmera que ele aparece também lá na transmissão do YouTube. Eu vou passar agora a palavra para o professor José Renato, né, e depois a gente passa as perguntas, ok? Ok. Gabriel, acho que o áudio... Professor José Renato, vê se consegue aí. Creio que sim agora. Eu agradeço demais e parabenizo o conselheiro Moisés Maciel, porque o senhor coloca uma preocupação que, assim, de certa forma, me conforta, do Tribunal de Contas está tendo esse entendimento também, que não se resume à questão punitiva, né? Mas também de acompanhamento concomitante desses gastos da pandemia, porque, como eu disse antes, nós temos uma série de legislações e agora, né, medidas provisórias e leis excepcionais que demandam um cuidado certamente maior, mas que também são um desafio tremendo para todo gestor, para todo controle interno, inclusive, para comissões de licitação que às vezes se veem muito inseguros. Então, me conforta, de alguma forma, saber que o Tribunal de Contas do Estado está tendo esta preocupação. Eu digo isso e eu acho que aqui até nós temos, por exemplo, o Dr. Davidson, que é o procurador do município de Lambari do Oeste, acabo de ver o Dr. Bruno Córdova, aqui, procurador-geral do município de Cáceres. Boa noite a todos. Mas eu vejo alguns municípios, conselheiro, totalmente desprovidos de condições de manter um setor contábil mais estruturado, municípios pequenos que não têm ainda um procurador concursado, que não tem um controlador, né? E os prefeitos desses municípios ou as comissões de licitação ficam realmente desesperados às vezes. Às vezes falta competência também, às vezes falta honestidade, é verdade, mas às vezes faltam condições, né? E eu sempre tive, talvez por ser advogado, né, por trabalhar na universidade, mas eu sempre procurei entender um pouco, mais ou menos o que a Lindley vem dizendo, né? Quer dizer, você aplicar a norma sem olhar a situação concreta em que se deu aquela situação, muitas vezes vai tornando cada vez mais
afastados da vida pública, como o senhor mesmo disse, as pessoas que têm boas intenções. Porque eu vejo, eu não digo só empresário, mas pessoas de movimentos sociais, pessoas de todas as vertentes da sociedade, sérias, que querem participar da vida pública, mas talvez empresário porque tem mais a perder, mas com muito receio hoje, porque o cara pode, muitas vezes, ser honesto, estar bem intencionado, mas ao final da sua gestão, dos seus 4, dos seus 8 anos, como o senhor disse, ele sair com a vida sua econômica, financeira e, às vezes, de toda a sua família totalmente inviabilizada. Nem sempre essa pessoa é desonesta. Infelizmente, muitas vezes acontece isso. E essa sensibilidade que Vossa Excelência disse que o tribunal está tendo, é ótimo que tenha, mas, assim, veja, e eu não estou falando de prefeito, estou falando lá do servidor da comissão de licitação, lá da cidade pequena, ele, às vezes, ele fica numa situação de muito temor, né? De, às vezes, deixar de tomar determinadas medidas, determinadas atitudes, porque pode ser mais fácil deixar de fazer. Pode ser mais fácil se acovardar diante da situação e sem se preocupar com as consequências, mas sim com a mera legalidade. Talvez ele saia dessa gestão sem processo, mas também talvez ele saia sem ter feito nada. Às vezes as pessoas fazem nada e aí vão dizer, não fiz porque o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o juiz não me deixam fazer nada, já que eles querem tolher qualquer iniciativa que governe. Esse é o extremo que a gente tem que evitar, evidentemente. Mas eu parabenizo Vossa Excelência pela palestra, pela fala e pela preocupação que demonstra de entender ou de demonstrar que o Tribunal de Contas de Mato Grosso, que o senhor, como conselheiro, considera plenamente aplicável as normas do direito público da LINDB, ao contrário de muito órgão administrativo e ao contrário de algum julgamento, me perdoe, mas que eu já vi esse acolhimento da legislação de uma maneira meramente de perfumaria, não na sua substância. E eu penso também, conselheiro, que essa questão da Covid agora joga a gente, todos nós, né, entramos numa reflexão daquilo que, tipo assim, a reflexão que eu faço, o que fizeram no Estado brasileiro, né? A saúde, como o senhor disse, estava vivendo no Estado aqui de Mato Grosso e quase todo o país através de OCIPs. Por quê? Porque a saúde pública, o servidor efetivo foi desmoralizado, não foi valorizado, né? Agora a gente vê a saúde sendo tratada como uma mercadoria mesmo. E aí fica mais fácil até fazer fraude quando é todo mundo terceirizado, quando a empresa, o prefeito está na mão daquela empresa. Isso é uma realidade, Vossa Excelência vê sempre no tribunal, com certeza, os cartéis que se formam na área da saúde aqui em Mato Grosso, né? Então, tem prefeitos que não conseguem fazer uma licitação de medicamentos, mas não conseguem um registro de preço. Infelizmente, esse mercado é muito pesado, é um jogo muito pesado, né? E o temor sempre do gestor ou do agente público é esse de tentar fazer o bem ou tentar administrar, tentar participar da gestão, ser ordenador de despesa, mas, por outro lado, inviabilizar a sua vida. Então, eu acho que talvez seja aquela diferença, né, do remédio para o veneno. A gente tem que achar esse ponto de equilíbrio para que a gente não, no afã de assegurar a honestidade, mas com rigor assim persecutório, às vezes, a gente afastar as pessoas bem intencionadas da vida pública e deixar o campo aberto para os malandros, porque os malandros, esses não têm medo de processo, não têm medo de Tribunal de Contas, normalmente eles não têm nenhum patrimônio em seu nome, é tudo em nome de terceiros, e às vezes é isso que infelizmente vem acontecendo. E isso, digo até principalmente por conta de uma atuação, às vezes, equivocada do Ministério Público, principalmente. Nem sempre, é claro, e eu digo isso também, é uma
é uma ótica, mas eu não tenho como não ver a outra também, que é exatamente essa. É muito recurso agora na pandemia, demanda de muito recurso, e os tribunais de contas e o Ministério Público têm realmente uma missão muito importante de ajudar no controle para que não haja desvios ou que os que ocorrerem sejam prontamente identificados e punidos e ressarcidos. Mas eu acho que, Linete, que alguém deve ter perguntas, aí você vai fazer, né? Você vai transmiti-las? Então, professor, tem também a situação do sorteio. A gente faz tudo no final, também pode fazer, a gente pode fazer um sorteio agora. Conselheiro Moisés, o senhor quer fazer alguma colocação? A gente faz o sorteio rapidinho agora. Sim, professora Linete, só pegando um carona no que o professor Zé Renato falou, Ok. nós, no setor público, principalmente na área da saúde, nós estamos falando de pandemia, nós sofremos um ataque feroz da indústria farmacêutica, porque ela detecta que o orçamento da saúde no Brasil é muito grande, e é um orçamento carimbado, já se sabe, quando se votam as leis orçamentárias, quanto que vai ser destinado para a saúde, e é um volume muito grande. Não se esqueçam de que o Brasil ainda é uma das 10 maiores economias do mundo, apesar da crise, nós ainda estamos lá, e isso é muito relevante para as indústrias, e elas miram o Brasil e vêm para o Brasil de uma forma feroz. E quando o mercado vem para cima do setor público, encontra um prefeito numa cidade pequena, uma cidade que não tenha um sistema de controle interno bem postado, esse setor público vai sofrer fraude. A fraude, então, é o ataque do setor privado contra o setor público. Vai sofrer a fraude. O município A vai pagar 5 e o município B, que não tem os seus controles bem postados, vai pagar 15. Vai sofrer a fraude. E o outro fator é o fator da corrupção, que aí é o conluio entre o mau gestor e o setor privado. E não existe corrupção sem o setor privado. E nós estamos vendo na delação de Silval Barbosa, no Mensalão, no Petrolão. E detalhe, quem, professora Linete, figura nessas fraudes não é a ralé, não. A ralé não participa desse negócio, professor Zé Renato. Pode ver a estampa dos fraudadores, pode ver a estampa dos corruptos. Eles não se parecem com a ralé. Não se parecem com a maioria da população. Tem um perfil totalmente diferente, com nomes diferentes. É uma corrupção de elite. É um atentado ao Estado democrático brasileiro, ao Estado democrático de direito. Outra coisa, o professor Zé Renato colocou bem, a precarização da saúde pública, a desprofissionalização. Nós não temos mais profissionais, nós temos que contratar empresas. Por último, professora Linete, nós vamos ver que o governo ele funciona com poder executivo, com poder legislativo. Os órgãos de controle, Tribunal de Contas, controle interno, Ministério Público e o Poder Judiciário, eles impedem o desgoverno. Nós só agimos para impedir o desgoverno. E, no caso do Tribunal de Contas, o gestor público ele tem que vir prestar contas. É um mandamento constitucional. É um mandamento que estava lá na Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu porque o rei não prestava contas da coisa pública. Então, ele tem que vir ao tribunal prestar contas. Então, o Tribunal de Contas não governa. Ele impede o desgoverno. Muitas das vezes o gestor grita: o Tribunal de Contas está aqui, eu não aceito o controle nisso. Opa! Está gritando por quê? Você deve abrir as suas portas para o controle e não gritar contra o controle. As auditorias apontam o caminho por onde o gestor público deve andar.
A auditoria não foi feita para penalizar gestor, foi feita para apontar o caminho. Olha, você está falhando aqui. Você está gastando muito em educação, mas o aluno não está aprendendo nada. É a realidade do Brasil. Investe, mas não tem resultado. Não basta ser bem intencionado, tem que ser eficiente. É isso, professora Linete. Obrigada, conselheiro. Professor José Renato, podemos fazer rapidinho um sorteio de 5 aí? A gente faz algumas perguntas. O senhor gostaria de fazer alguma colocação assim para encerrar, ou a gente já pode fazer o... Para encerrar, não, para só esse debate? Vamos ao sorteio. Vamos, né? Gabriel, por favor. Gabriel, meu monitor, meu fiel amigo, que me ajuda nessas horas hoje. Confesso que com essas tecnologias estou com uns 2 computadores aqui. Eu já havia sido sorteado, viu? Eu já tenho o livro do conselheiro, tive a felicidade de participar do lançamento dele lá no tribunal. Inclusive foram doados livros também, vai um para a biblioteca da Unemate, outro vai para a biblioteca da FAPAM, um eu ganhei. Ótimo. Obrigada. Boa noite, gente, novamente. Eu vou abrir aqui, tá? Eu vou projetar a minha tela. Pronto. Eu vou sortear 5 números. A gente teve 117 inscrições por sorteio. E eu vou sortear 5 números de 1 a 117. Vamos lá. 15, 24, 26, 58 e 101. Parabéns aos 5 aí que foi sorteado agora, então eu vou retornar para a net e daqui a pouco eu volto para sortear os outros 5 e com a lista de presença, tá? Linete. Muito obrigada, Gabriel. Parabéns aí àqueles que foram sorteados. Tenho certeza que será de grande valia o livro do conselheiro. Conselheiro Moisés, tem uma pessoa aqui, a Ciana, ela gostaria de perguntar, devido à importância do controle dos atos públicos e particularmente o controle interno devido à sua proximidade, o TCE fez um levantamento dos perfis de controle interno em 2019 dos 141 municípios de Mato Grosso e evidenciou algumas situações fora do comum, como auditor ativo não pertence a cargo de carreira e a sobrecarga desses controles, atuando em prefeituras, câmaras e autarquias simultaneamente. Conforme o senhor comentou, há barreiras na atuação do controle interno, até mesmo porque antes de orientar o controlador e fiscalizador, antes de orientar, controlar e fiscalizar os atos, ele é servidor daquele órgão. Então, gostaria de saber seu posicionamento como fiscalizador externo a respeito disso, como os controladores dos municípios podem realmente atuar e efetuar suas atribuições sem interferência de barreiras. Essa foi uma questão até que o senhor já mencionou, né, do controle interno, então ela vem aqui só fazendo um reforço nesse assunto. Agradeço pela pergunta, muito oportuna nesse momento em que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ele decidiu há pouco tempo que o controlador geral do município deve ser um servidor de carreira. Isso foi numa decisão relativa ao município de Rondonópolis. A carreira do controle interno e as funções do controle interno, elas estão postas na Constituição. Tem até emenda constitucional que está tramitando no Congresso que tenta fortalecer essas carreiras.
Mas a maioria dos gestores públicos, como o professor Renato já colocou, principalmente aqui no nosso estado, em que a grande maioria dos municípios tem menos do que 5.000 habitantes, é a esmagadora maioria dos municípios, esses gestores não entendem o papel importantíssimo do controle interno. Inclusive, existe um trabalho de fortalecimento dos controles internos que é efetuado pela ENCLA, que é uma entidade do Congresso Nacional que combate a corrupção no Brasil. E as redes de controle nacionais também apoiam o fortalecimento do controle interno. Sem controle interno, nós não vamos ter qualidade de vida nas cidades. O controle interno está lá para impedir erros de gestão. O mecânico de automóvel pode ser prefeito, o médico pode ser prefeito, o engenheiro pode ser prefeito, a dona de casa pode ser prefeita, o estudante pode vir ser prefeito, basta que ganhe as eleições. Mas quando ele senta naquela cadeira, quem vai orientar? Quem vai dizer para ele o que fazer e o que não fazer? Quem vai dizer para ele como funciona a administração pública? Quem tem a memória dos passivos da administração pública? Olha, o senhor chegou nessa cadeira, mas tem tanto de passivo. Quem vai dizer? E professor José Renato, o senhor pode observar, professora Linete, nas comissões de transição de governo, que geralmente o controlador interno não está lá naquela comissão. O procurador do município geralmente não faz parte daquela comissão. Então, até o novo gestor tomar pé do que, de fato, está acontecendo no município, qual é a realidade administrativa do município, já se foram 1 ano, já se foi quase a gestão inteira, e daí ele não fez nada. Nós estamos aqui nesse debate e poderíamos ser arquimega thunder milionário, professor José Renato. As nossas empresas poderiam estar na África do Sul, na Indonésia, no Japão, na China, na Mongólia, em qualquer lugar do mundo. Como nós tomaríamos decisões? Em cima de relatórios de auditoria. Cadê esses relatórios para os prefeitos decidirem? Eles não entendem de governança. Eles não querem entender de administração. Querem fazer política apenas. Nos Estados Unidos, os municípios têm a figura do general manager. Entra prefeito, sai prefeito, o gerente geral está lá. E ele impede que obras sejam descontinuadas. Essa obra começou e ela vai atravessar várias gestões, ela vai acontecer. Você não vê obra parada nos Estados Unidos. Aqui nós temos um festival de obras paradas, porque o novo gestor ele acha que vai inventar a roda e o mundo começa a partir dele. Ele não vê que está dando continuidade. Então, nós temos essas falhas. E tudo isso é a falha de professor Renato, professora Linete, falha de educação. Os nossos jovens precisam ser educados à cidadania. E precisa ser dito também nas faculdades de Direito da importância do controle. Por isso que a Unimate está de parabéns por fazer esse evento que leva para dentro da universidade essa matéria que o professor José Renato, eu demorei a descobrir essa questão do Tribunal de Contas. O que é Tribunal de Contas? Eu fiz faculdade de contabilidade, não sabia. Fiz faculdade de Direito também, até que um dia uma colega me pediu para corrigir a monografia dela, da Escola da Magistratura lá do Estado do Espírito Santo, e a monografia dela falava sobre controle externo. Corrigindo aquela monografia, eu tive contato com o que seria o controle externo, me apaixonei e estou aqui. Então, nós precisamos, de alguma forma, a universidade, os tribunais de contas e mesmo os controladores internos, dizer para a Associação dos Municípios Mato-Grossenses
a importância de uma auditoria, a importância de um controle interno eficiente, e que isso traz benefício para a vida das pessoas. Obrigado pela pergunta. Obrigada. Temos mais uma pergunta aqui. Em tempos de pandemia, onde o Estado Democrático de Direito violou todos os parâmetros dos direitos... não, esse aqui é um comentário, perdão. A pergunta é do Rafael Múcio. Ao senhor conselheiro, Rafael Múcio, ele é ex-coordenador jurídico de licitação. Como o TCE tem atuado frente às empresas que têm se aproveitado da excessiva demanda para superfaturar o valor dos produtos ofertados nos processos licitatórios relacionados ao Covid? Boa pergunta, Múcio, muito obrigado. O Tribunal de Contas ele tem tentado utilizar as ferramentas de inteligência artificial para orientar os gestores. O gestor e a sua equipe, eles precisam ter clareza que nós estamos em tempos difíceis. O gestor e sua equipe precisam ter a mentalidade de guerra para o confronto com a pandemia e também contra esses espertos que vêm para tentar fraudar o setor público. O gestor e sua equipe precisam ter um pensamento estratégico com foco na logística, para que o combate seja realizado de forma eficiente e eficaz. O gestor e sua equipe precisam de uma resposta rápida, de um planejamento feroz, de uma conduta ética e transparente. O Tribunal de Contas, ele fica acompanhando a gestão, mas ele não governa. Ele busca impedir o desgoverno. E, nesse momento, nós temos orientado os gestores. Nós temos uma ferramenta que observa todas as compras que são feitas por todos os municípios de Mato Grosso. Existe o Comprasnet. O gestor público ele pode saber o que os outros gestores estão pagando e tentar barganhar, principalmente na compra direta, que a medida provisória permitiu que o gestor pague até antecipadamente para baratear o preço. Ele tem que ser um bom gestor nesse momento de crise. É claro que vai, em algum momento, principalmente nos picos da pandemia, e nós estamos aqui em Mato Grosso do Sul, vivendo o pico da pandemia, talvez algum pagamento saia fora da curva. Mas isso é detectado pelos sistemas do tribunal. Nós detectamos isso. E aí vamos chamar o gestor para explicar. E com base na LINDB, eu creio que o gestor pode ter ou não uma boa explicação. E é claro, se a empresa vendeu para o município A, ela vendeu para o município B, para o município C, nós vamos ver o comportamento dessa empresa. Mas se essa empresa foi constituída só para vender para aquele município, naquele preço extraordinário, aí nós temos expertise para detectar o movimento de corrupção, o conluio. Nós temos técnicos que vão detectar. Então, no geral, as ferramentas de inteligência artificial estão trabalhando para coibir essas práticas. Obrigada pelas considerações. Vamos sortear mais livros. Passo para você agora, Gabriel. Beleza. Vamos aqui compartilhar minha tela novamente. Pessoal, vamos cruzando os dedinhos aí. Número 23, 62, 75, 106 e 111. E a lista de presença vai ser essa mesma lista de sorteio
E eu vou abrir ela agora para quem ainda não assinou, vai lá, tá bom? Vou disponibilizar o link para vocês aqui também. Vou disponibilizar o WhatsApp da doutora Linete para os ganhadores entrar em contato e o link para vocês assinar, tá bom? Que é a presença de vocês. Quem já assinou, quem já se inscreveu para o sorteio, não precisa assinar, porque já está contabilizada a presença, só para quem ainda não assinou. Linete, devolvo para você, agradeço pela oportunidade, grande palestra, parabenizo o doutor Moisés Maciel e o professor José Renato pelas excelentes explanações e também aos participantes que perguntaram, que foram questionamentos também que desenvolveram aí linhas de raciocínios muito importantes para essas nossas questões, né, tão preocupantes em tempos de pandemia. São muitas inquietações quando envolve licitações, e a minha cabeça fica assim, porque eu já trabalhei muito na Linet. Quantas vezes nós já sofremos com processo de licitação, enviar, pedir parecer técnico, e cada situação, porque a licitação ela é assim. A construção dela no dia a dia. Você vê ela na faculdade, você vê ela no curso de preparação, do nada aparece uma situação que você nunca viu. Então, e aí você tem que encarar, e aí você tem que ver, você tem que aplicar o direito, fazer ponderação, razoabilidade, procurar justificativa para coisas complicadas, e acaba aí, né, tendo que ponderar direitos e trabalhar dentro da legalidade, buscar sempre manter uma linha junto com os tribunais, o TCE. Então, são uma série de coisas que têm que ser ponderadas. E como a gente pôde ver aqui hoje à noite, são muitos questionamentos que vão surgindo, né, diante de certas situações. Pelo chat aqui, muitas pessoas manifestaram algumas situações, não chegaram a perguntar, mas fizeram comentários sobre algumas situações que passam nos seus dias a dias, né, alguns posicionamentos que já viram e outros. Então, é o que gira o nosso dia a dia, né? Se você sai na rua hoje, a sua encanação que passa por baixo, o assalto que passa por cima, tudo advém de licitações, né? Então, é importante a gente ocupar. E uma coisa que o Moisés pontuou, que eu gostaria até de manifestar na oportunidade, é sobre a representação do controle social, que infelizmente, quando a gente fala Estado democrático, democracia é participação. Então, temos que ocupar nossos espaços representativos, porque eles são mais do que necessários. E muito obrigado pela oportunidade, foi excelente as exposições, eu tenho certeza que vamos sair daqui um pouco mais críticos do quando entramos, né? Esse é o intuito da extensão, esse é o intuito do encontro, é um amadurecimento. Muito obrigado. Linete, está contigo. Muito obrigada, Gabriel. Aliás, foi a licitação à administração pública que nos apresentou, né? Antes de ser professora do Gabriel, eu fui chefe. Eu era assessora jurídica na Águas do Pantanal, aqui em Cáceres, e Gabriel veio estagiar comigo. E desde lá não nos desgrudamos mais em realização de eventos e discussões. Mas eu não vou me alongar agora, porque eu vou fazer também as minhas falas finais. Passo, então, para o conselheiro Moisés Maciel, para fazer suas falas finais, depois vou passar para o José Renato e termino. Bem, foi um prazer estar aqui com vocês, professor, meu amigo, doutor José Renato. Espero poder encontrá-lo lá no Tribunal de Contas, com as suas brilhantes defesas. Professora Linete, também estás convidada para aparecer no Tribunal de Contas, defender algum jurisdicionado e, quem sabe, né, sair vitoriosa. É o nosso monitor também, muito obrigado aí pelo trabalho que você faz, é brilhante o seu trabalho, parabéns. E todos os que participaram conosco, os que fizeram perguntas, vários comentários aqui no chat. Sexta-feira, né, professor José Renato, nós temos 141 pessoas aqui ligados nesse tema que não é muito usual, controle, esse negócio de Tribunal de Contas que ninguém sabe o que é, mas que existe e para que existe. E assim nós discutimos e foi muito bacana estar com todos vocês. Um bom final de semana a todos. Que ninguém pegue Covid e que nós possamos receber essa vacina em dezembro para termos um Natal bem legal. E que Deus abençoe a todos vocês.
Professor José Renato, fique à vontade para as suas considerações finais. Quero agradecer imensamente tanto a organização, a Linete, Gabriel, Murilo, Eveli, as universidades, a FAPAM, a minha querida Unemate, de onde sou egresso e não quero sair nunca. E agradeço, então, a toda a organização, todos os participantes, vejo aqui o vereador Cesare também, grande abraço. E eu quero agradecer muito mesmo ao conselheiro Moisés, porque nos trouxe essa visão de controle do Tribunal de Contas para os nossos acadêmicos, para todos nós, né, para os gestores, advogados, professores. E eu acho que é uma forma da gente ocupar bem esse tempo da pandemia, que a gente fica tão angustiado, tão ensimesmado, né? Tanta depressão que sai desse período, que é a oportunidade da gente estar aqui, utilizando esse tempo de uma forma saudável, né? De uma forma que nos faça engrandecer cada um de nós, né? Quando participa de um debate desse, e no meio universitário tão saudável, eu fico realmente muito feliz e eu acho que eu ganhei minha semana aqui hoje. E por isso eu acho que eu já mereço tomar uma cervejinha, conselheiro. Então, muito boa noite a todos, muito obrigado. E muito obrigado mesmo pela sua presença e a Linete, a todos. Muito obrigado por me terem confiado a possibilidade de participar desse debate, que me deixa muito satisfeito. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, professor José Renato. Da minha parte, a minha consideração é muita gratidão. Esse evento, conselheiro Moisés, começou através de uma conversa que eu mantenho, assim, a gente com o controlador interno, né? Eu falando dos eventos, divulgando os eventos que a Unemate está realizando, e ele veio falando do anseio dele de aprofundar nesses temas de licitações, de contrato. É o Rafael, controlador interno lá da Águas do Pantanal, e com isso já veio a ideia, já vieram alguns nomes, aí veio a proximidade com o professor Zé Renato, então foi assim, para mim, a minha análise foi muito positiva, porque a gente precisa disso, a gente precisa aproveitar esse momento, utilizar essas novas ferramentas online e tentar chegar em maiores espaços possíveis, né? Então, a academia, a universidade, ela está prestando esse serviço também, e a gente só tem o que agradecer a essa oportunidade, a todo o envolvimento do professor José Renato, porque é a primeira vez que ele está participando aí com a gente, né? E eu peço desculpa por alguns eventuais problemas técnicos, porque também é a primeira vez que eu estou com mais de uma plataforma transmitindo, e agradeço muito, conselheiro, ter aceitado e ter passado para a gente esse olhar, porque realmente eu já também lidei na administração pública com essas questões das licitações, e a gente procura estar sempre desenvolvendo a melhor forma para evitar apontamentos, para evitar aquela sensação que fica dentro quando se trabalha com a comissão de licitação, quando trabalha com processos licitatórios, aquela sensação, meu Deus, será que eu vou ser preso? Será que está acontecendo? O que está ruim? Então, o conhecimento, as informações, elas vão te respaldando e te dando a tranquilidade de que aquilo que você está fazendo lá na frente vai ser analisado, vai ser auditado e vai estar ok, né? Então, assim, essa é uma pequena contribuição que as universidades, é um projeto realizado pela Unemate com as parcerias da Faculdade Pantanal, que tem o curso de Direito aqui em Cáceres, e do CADIR, que está aí representado pelo Gabriel, que tem assim, feito um trabalho espetacular, tem um domínio também do conteúdo muito bom, e fica aqui o meu agradecimento a todos que estiveram conosco até agora. Eu e o Gabriel, a gente vai ficar aqui mais um tempinho por conta da lista, tem algumas pessoas que ficam com dúvidas, que não conseguem acessar a lista, então a gente vai ficar. Meu agradecimento a todos que participaram desse projeto. Professor José Renato, conselheiro Moisés, a gente tem atrás da gente nossos queridos colegas, professores, que eu não vou nominar com
com risco de esquecer algum. Alunos que participam, pessoas que estão envolvidas, e bem, nossa, eu quero participar. Raquel, ela tem uma consultoria, ela já está informando no chat que a AMM lançou uma nota. Então, assim, envolve bastante gente e realmente é muito gratificante. Obrigada a todos. Obrigado. Os palestrantes já estão dispensados, podem sair da aula, da sala para a cervejinha. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite. Boa noite, Pastorella. Estou vendo. Bruno, procurador do município aqui presente também. Bastante gente aí da administração pública.